Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição. Se você clicar no nome da lição, você terá acesso aos slides gratuitamente. Também nós temos disponível no nosso site os hinos que são indicados para ser cantados em cada tema de cada lição. Se você clicar no hino, você então terá acesso ao áudio e à letra para que você possa cantar juntamente com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. No primeiro trimestre de 2019, nós estamos estudando sobre o tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Esta lição foi comentada pelo pastor Ezequias Soares da Silva. Nós estamos estudando nessa semana a lição de número 10, Poder do Alto contra as hostes da maldade. E nós vamos estudar o poder do alto na cidade de Samaria. Nós vamos estudar o poder do alto quando Jesus pregou também o evangelho à samaritana. Mas, iniciando a nossa lição, dando uma introdução, nós vemos que em Mateus, no capítulo 10, do versículo de número 1, Jesus chama os seus 12 discípulos e dá a eles poder sobre os espíritos imundos, para que eles então expulsassem os espíritos do mal, para que eles curassem as enfermidades do povo e também repreendessem todo o mal. Nós vemos aqui que o poder do alto, ele liberta os oprimidos. O poder do alto, ele cura as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enfermas. O poder que Jesus deu aos discípulos, ele também dá à sua igreja, ele também dá ao seu povo. Se nós quisermos o poder do alto, nós então devemos buscar esse poder do alto e Jesus dará para nós e assim possamos realizar, possamos fazer a sua obra. Nós precisamos reconhecer que esse poder, ele não é nosso, é poder do alto, é poder que vem de Deus. Em Marcos capítulo 5, versículos 9 e 10, nós vemos que quando Jesus encontrou aquele endemoniado de Gadara, então Jesus pergunta aos demônios: qual é o teu nome? Então respondeu aquele homem: Legião é o meu nome, porque somos muito. Então aquele homem estava possuído por uma legião de demônios, por muitos demônios, e rogava-lhes muito que os não enviasse para fora daquela província. Mas quando Jesus encontra com aqueles demônios que estavam possuindo aquele homem, nós vemos que os demônios se estremecem. O Senhor Jesus, ele faz os demônios estremecerem diante do seu poder, porque Jesus é Deus. Esse homem da cidade de Gadara, ele era possuído por muitos demônios, e ao ver Jesus, houve então um estremecimento. O poder de Jesus na vida do crente, ele intimida as obras do mal. Por quê? Porque as obras das trevas, as obras demoníacas, elas não resistem à luz que há em Cristo Jesus. Todo crente que tem Cristo na sua vida, ele brilha com a luz de Cristo e intimida as obras do mal, intimida as trevas, porque a luz, quando chega, acaba-se então com as trevas.
em Lucas no capítulo 4 e o versículo de número 36, e veio espanto sobre todos e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos ele manda com autoridade e poder, e esses espíritos imundos então os submete, eles saem. As hostes da maldade só podem ser vencidas com o poder de Jesus, só podem ser vencidas por Jesus. E quem tem Jesus na sua vida também pode vencer essas hostes do mal. Só o crente cheio do Espírito Santo vence as hostes da maldade. É preciso reconhecer, é preciso depender do Senhor para vencer essa batalha espiritual. Será que nós estamos dependendo do Senhor para vencermos essa batalha espiritual? Precisamos depender de Jesus, precisamos depender do Espírito Santo, precisamos depender do poder do alto para vencer as obras do mal. Em Atos do capítulo 13, versículos de 9 a 11, nós vemos aqui que Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele. Em quem? Em Elimas, o encantador, porque Paulo estava evangelizando, Paulo estava pregando a palavra de Deus a um procônsul chamado Sérgio Paulo, um homem, diz a Bíblia, que era um homem prudente. E Paulo então diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre Elimas, o encantador, que andava à roda buscando a quem o guiasse pela mão. Então, é necessário nós sermos cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, nós podemos vencer toda a força do inimigo. Em Lucas capítulo 4, versículo de número 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto, e lá no deserto ele venceu Satanás com a palavra de Deus. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele nos deu o exemplo que, cheios do Espírito Santo, nós podemos vencer toda a força do mal. Nós vemos também em Atos capítulo 2 e o versículo de número 14, Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e prega o Evangelho, anuncia a salvação, e quase 3.000 pessoas foram convencidas pelo Espírito Santo que eles deveriam receber a Jesus Cristo em sua vida como Salvador de suas almas, porque Pedro pregava na unção do Espírito, ele pregava cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 7, nós vemos também que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele confrontou os judeus legalistas com a palavra de Deus. E Estevão então foi pregando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, de modo que aqueles homens começaram a ranger os seus dentes e começaram a se indignar, porque ouviam a verdade da palavra de Deus, pregada por um homem cheio do Espírito Santo. Ó, amados irmãos, quando nós formos cheios do Espírito Santo, pregaremos com poder e unção a palavra de Deus, de forma que
as pessoas que nos ouvem receberão em seu coração essa mensagem do Senhor, que nós estamos pregando cheios do Espírito Santo, e as pessoas serão convencidas que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, que Jesus Cristo é o Redentor, que Jesus Cristo só Ele pode salvar o homem e libertá-lo dos seus pecados. Em Atos capítulo 13, qual nós lemos de 9 a 11, Paulo, cheio do Espírito Santo, enfrentou e venceu o espírito do mal que estava na vida de Elimas, aquele homem encantador que fazia mágica, que quis atrapalhar a mensagem, a evangelização de Paulo ao procônsul Sérgio Paulo. Também em Atos capítulo 19, versículos 13 a 16. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva. Seva era um homem judeu, principal do sacerdote, e os seus filhos tentavam também expulsar os espíritos malignos. E aquele homem que tinha aquele espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Assim dizia o demônio que estava na vida daquele homem. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que aqueles 7 homens, de tal maneira eles levaram uma surra e saíram nus e feridos, fugindo daquela casa. Sabe por quê? Porque Jesus não estava na vida deles, o poder de Deus não estava na vida deles. Nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, precisamos da unção do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos então realizar as obras do Senhor, cheios do poder de Deus. Os exorcistas de Éfeso confundiam o nome de Jesus com uma fórmula mágica. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica. O nome de Jesus precisa estar na boca daquele que tem poder de Deus, na boca daquele que tem Jesus Cristo na sua vida, para que o nome de Jesus, então, sob o nome de Jesus, o poder das trevas, o poder do mal, as hostes do mal, os espíritos malignos, os demônios saiam em retirada, porque um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente cheio do Espírito Santo pode operar milagres e fazer maravilhas. Esta confusão então se deu porque eles buscavam apenas os sinais, eles buscavam apenas os milagres, mas não se preocupavam saber de onde vinham esses sinais, qual é a origem desse poder. Não, eles queriam o milagre, mas não queriam saber de Jesus, não queriam saber do Deus dos milagres, do Jesus que operava sinais e maravilhas. Isso acontece também hoje em nossos dias. Muitos estão atrás das bênçãos, mas não querem saber do abençoador. Correm atrás dos milagres, mas não querem saber daquele que opera milagres. Quer isso, quer aquilo, mas não quer Jesus na sua vida. Atos 19, 18 a 20, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia
poderosamente e prevalecia, de forma que as pessoas elas começavam a tirar das suas vidas todo o mal, a quebrar instrumentos, que com aqueles instrumentos eles faziam o que é mal, e começavam a se livrar daquilo, porque o poder de Deus destrói as obras das trevas. Quando Jesus entra na vida do homem, seu comportamento escravo e maléfico é destruído, e um comportamento dirigido pelas Escrituras, um comportamento orientado pelo Espírito Santo, começa então a fazer parte da vida desta pessoa que recebeu Jesus na sua vida. E quem recebe Jesus na sua vida começa então a tirar as obras das trevas da sua vida, começa a tirar todo o mal da sua vida, porque ele quer Jesus, porque ele está recebendo Jesus Cristo na sua vida. Conforme eu disse, o poder do alto, o poder de Deus estava agora na cidade de Samaria. E como nós vemos no nosso texto da nossa lição, fala da evangelização de Filipe em Samaria, a evangelização de Jesus para com a mulher samaritana. Mas a cidade de Samaria, quando ela começou a existir, a cidade de Samaria foi construída por Onri. Onri foi o 6º rei de Israel, que reinou de 885 a 874 a.C. O texto bíblico explica que esse nome deriva de Sêmen, nome do homem de quem Onri comprou esta porção de terra por 2 moedas de prata. Então Onri homenageou este homem, colocando então o nome de Samaria. A cidade de Samaria foi edificada a meio do caminho entre o Jordão e o Mediterrâneo, a 12 quilômetros a noroeste de Siquém. Siquém fazia parte da cidade de Samaria. Siquém, onde estava o poço de Jacó, onde Jesus encontrou-se com a mulher samaritana e pregou ali o evangelho. Aquela mulher recebeu a Cristo na sua vida. Com o passar do tempo, passou-se a chamar-se então Samaria, não só a cidade, mas todo o território das 10 tribos que formavam o reino do norte. E por que aconteceu isso? Bom, quando Salomão morreu, o reino que até então era unido, porque o reino de Israel estava unido, mas ele foi dividido em 2. Sul, que tornou sul o reino de Judá, capital em Jerusalém, e o norte, reino de Israel, capital em Samaria. A volta à união desses 2 reinos foi um sonho que foi perseguido pelos profetas por muitos anos, por alguns séculos, mas se tornou então impossível por causa das conquistas dos reis estrangeiros. Veja que o reino de Israel, o reino do norte, cuja capital era Samaria, foi conquistado pelos assírios e perdeu a autonomia no ano 722 a.C. Neste ano, o rei assírio invadiu Samaria, invadiu Israel e levou cativo o reino do norte. E os assírios, eles tinham uma forma diferente de castigar os povos. Eles trocavam os povos de cidade, levavam os povos para uma nação, trazia para outra, e assim eles conseguiam acabar com a identidade daquela nação que estava sendo levada cativa. E assim aconteceu com Israel. Israel perdeu a identidade, a sua identidade. Perdeu a sua identidade. Agora Israel não era mais Israel, era um povo mesclado e rejeitado pelos judeus que estavam
sendo reinado por outros reis. Agora os judeus não recebiam mais os israelitas, que passaram a ser um povo mesclado e passaram a ser os samaritanos. Por isso, então, nós vemos a desunião, nós vemos essa desunião dos judeus para com os samaritanos. Os judeus não recebiam, até porque eles não aceitavam toda a lei, aceitavam apenas e procuravam cumprir o que estava escrito nos 5 primeiros livros do Gênesis, o Pentateuco. Então o reino de Judá, reino do sul, cuja capital era Jerusalém, continuou sua existência ainda por quase 200 anos. O reino de Israel durou apenas 1900 a quase 200 anos, porque teve 19 reis, até ser conquistado. Ou seja, Jerusalém também tinha os seus problemas, também tinha as suas complicações. Havia muitos ali que continuavam na idolatria. E então, no ano 605 a 607, foi invadido por Babilônia, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Nabucodonosor levou então a primeira leva de judeus que foram cativos. No ano 597, a segunda leva, no ano 587, a terceira leva, e a destruição de Jerusalém. Então, tudo isto aconteceu, mas Samaria continuou existindo. Quando os habitantes do reino de Israel, capital Samaria, foram conquistados, os ocupantes assírios colocaram então na região o culto dos seus deuses, e eles começaram então a cair em idolatria frequente. É tanto que quando nós estamos lendo sobre as histórias dos reis, nós vamos encontrar que o povo sempre estava cometendo os pecados de Jeroboão. Esses eram o pecado de Jeroboão, a idolatria. Por quê? Quando Jeroboão assume o reino de Israel, vendo que os que estavam em Israel desciam para Jerusalém para adorar a Deus, ele então teve uma ideia. Ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan, colocou o outro em Betel, e disse para o povo: esses aqui foram os deuses que tiraram vocês do Egito. E colocou em Samaria então a idolatria. Porém, foram conquistados os ocupantes assírios, colocaram na região este culto e colocaram lá os seus deuses sem nenhum problema. Muitos moradores hebreus daquela área sofreram então um sincretismo religioso, a adoração de vários deuses, menos o Deus de Israel. Do ponto de vista dos hebreus do reino de Judá, Jerusalém, esses hebreus da Samaria se contaminaram e não eram dignos de estarem juntos, ou seja, não foram aceitos mais como judeus, perderam a sua identidade. Os samaritanos não aceitavam a religião praticada em Jerusalém, e os de Jerusalém não acolhiam os samaritanos, como até hoje não acolhem. Passou a existir então 2 templos, um em Samaria e outro em Jerusalém. Até a época de Cristo houve contraste entre eles. Alguns historiadores defendem a ideia de que os assírios, quando conquistavam o reino, como já dissemos, usavam como estratégia retirar o povo da terra, colocar outros povos, para que a mistura quebrasse então a identidade local. Isso evitava-se então a restauração daquela cultura. Sendo assim, o domínio permanecia nas mãos dos conquistadores. Agora, Jesus e os samaritanos, Jesus não fez acepção de pessoas, porque Jesus veio para salvar a todos os homens. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento do Evangelho, porque Deus amou a todos
os homens de tal maneira, e então enviou Jesus para salvar a humanidade. Quando Jesus pregou o evangelho para a mulher samaritana, nós vemos que Jesus não estava fazendo acepção de pessoas. Jesus era judeu e a mulher até ficou surpresa porque estava conversando com um judeu. Lucas descreve que um dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, ele voltou para adorar, para agradecer a Jesus e assim o adorou. No capítulo 9, o versículo 52, Lucas relata que os mensageiros que foram enviados por Jesus para pregar o evangelho entraram em uma aldeia de samaritano e lá eles foram bem recebidos. Após a conversão de quase uma cidade inteira de samaritanos, eles pediram: Jesus, fica conosco. E Jesus ficou com os samaritanos ainda 2 dias para ensinar um doutor da lei sobre o amor ao próximo. Jesus contou então a parábola do bom samaritano. Então, essa divisão de samaritanos e judeus, ela perdura até o dia de hoje na região de Samaria, onde ainda existe uma pequena comunidade de samaritanos. Eles seguem um ritual próprio e até hoje não foram reconhecidos como judeus. Continuam a praticarem a mesma religião, seguindo principalmente os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. A mulher samaritana, ela quis saber da verdadeira adoração, Então ela diz para Jesus, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais, diz aqui, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O versículo 23, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, esta mulher, ela se converteu, porque Jesus se revelou a ela. Logo abaixo, no versículo 25, versículo 26, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias vem, que se chama o Cristo, que ele vem. Quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo. E Jesus então revela-se a ela dizendo: eu sou, eu que falo contigo. Jesus tem se revelado a milhões de pessoas. E muitas pessoas têm acatado esta revelação da salvação para a sua vida. E Jesus continua se revelando em muitos corações, porque muita gente, muitas pessoas estão reconhecendo que Jesus é o Cristo. A Bíblia não diz o nome da mulher samaritana, mas era uma mulher de Samaria. Ela se encontrou com Jesus no poço de Jacó, que ficava em Sicar. E no poço de Jacó, a salvação foi revelada a esta mulher. A mulher foi tirar água para saciar a sua sede, mas ela saiu dali saciada com a água da vida. Aleluias! Jesus provou a mulher samaritana. Por quê? Porque aqui no versículo 15, a partir do versículo 15, diz do capítulo 4 do Evangelho de João, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai
e chama o teu marido. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então ela disse que não tinha, e ele disse: já você teve 5, o que você tem não é seu. Então a mulher samaritana ficou surpresa com Jesus, porque Jesus havia contado a sua vida, porque Jesus também era judeu e falava com ela. Jesus não discriminou aquela mulher, ela viu em Jesus o poder de Deus. As pessoas precisam ver na nossa vida o poder de Deus. E como que as pessoas vão ver o poder de Deus na nossa vida? Quando eles virem Jesus em nós, eles verão o poder de Deus. A mulher aprendeu o lugar certo de adoração, que ela deveria adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, convicta da sua salvação, ela trouxe todos os homens de Samaria para conhecer Jesus. Então essa mulher, ela nos ensina aqui pelo menos 3 lições importantes. Ela nos ensina que Deus ama a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Então, Deus tem grande amor por todos aqueles que estão se arrependendo, por todos aqueles que consequentemente se arrependem dos seus pecados. Marcos capítulo 1 e o versículo de número 15, Jesus pregou dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos primeiro e crede no Evangelho. A mulher samaritana também nos ensina que Jesus veio para salvar o homem do quê? Salvar o homem da condenação eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. E se Deus amou o mundo desta forma, Ele ama os homens, Ele ama a humanidade e quer que todos se arrependam para que não pereçam, mas que tenham a vida eterna. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho da vida eterna. Jesus, ele é a verdade que nos leva, que nos ensina a vida eterna. E Jesus, ele é a vida eterna. Em João 17,3, ele disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. A mulher samaritana ainda nos ensina testemunhar de Jesus. Ela nos ensina que testemunhar de Jesus é importante. Veja que disse a mulher aos homens, lá em Samaria ela pregou dizendo: vinde ver de um homem que tem dito tudo quanto tenho feito, porventura este não é o Cristo? Então os homens saíram de Samaria, vieram até Sicar, onde Jesus estava, e Jesus pregou a eles o Evangelho, e eles receberam a salvação, de forma que diziam para a mulher: já não é mais pela sua mensagem que nós temos crido, mas agora ouvimos ele próprio falar, e pediu para Jesus: fica conosco, e Jesus ficou com ele ainda 2 dias, falando a palavra do Senhor. É muito bom quando nós nos reunimos para juntos ouvirmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, a palavra de Deus nos edifica, e como é gostoso, como é bom ouvir o Senhor falar. Agora Filipe,
estava também em Samaria. Jesus falou com a samaritana em Sicar, cidade que pertencia a Samaria. Agora Filipe estava em Samaria pregando o evangelho, o evangelista Filipe pregando o evangelho. E Simão, o mágico de Samaria, que atraía o povo com suas mensagens, ele recebeu o evangelho que foi pregado por Filipe. Mas depois de ter aceitado Cristo na sua vida, começou a ver o Espírito Santo atuar de uma forma gloriosa na vida de Filipe. E ele achou que podia comprar o dom do Espírito Santo. Já quando ele quis fazer isto, estava lá Pedro e João, que foi enviado pelos apóstolos que estavam em Jerusalém a Samaria, e levar ali também uma mensagem juntamente com Filipe. Então Simão, quando disse isso, que queria comprar ou negociar o Espírito Santo, foi repreendido por Pedro. E o mágico então se arrependeu e pediu perdão. Veja que Simão, o mago, ele quis usar o Espírito Santo como negócio. Ele já estava acostumado a fazer isso. Ele era feiticeiro, tinha o hábito de usar forças espirituais, ou seja, usar demônios para obter lucros para si. A bruxaria e a feitiçaria é pecado. E o uso sobrenatural destas coisas, o uso sobrenatural, quando a pessoa usa, né, o sobrenatural para manipular, para enganar pessoas, e usa também acontecimentos, dizendo que vai acontecer, ou que já aconteceu, ou que vai isso, ou que vai aquilo, para ganhar dinheiro. Hoje nós vemos quantos fazendo isso. A bruxaria crescendo, o espiritismo crescendo, a feitiçaria crescendo, porque muita gente tem se deixado se enganar por estes falsos profetas dos demônios que têm levado uma mensagem de feitiçaria e de bruxaria, atos que são pecados, que não agradam ao Senhor. O feiticeiro Simão, ele achou que ele podia fazer o mesmo com Deus, assim como ele fazia com Satanás, agora queria fazer com Deus, negociar o Espírito Santo, e então ele foi repreendido e depois pediu perdão. O dom de Deus, não pode ser comprado. O dom de Deus não pode ser negociado. Ninguém compra, ninguém negocia o dom de Deus. Por quê? Porque Deus dá esses dons a quem Ele quer, na medida que Ele quer. Porém, quando você vê coisas acontecendo, dizendo que é o poder de Deus, que é o Espírito de Deus, e coisas que às vezes confundem a sua mente, você que tem buscado ao Senhor com sinceridade, é porque aquilo não é de Deus. Veja que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 11, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Deus é que dá quando Ele quer, e não essas coisas. Veja que para realizar o dom de Deus é para realizar a vontade de Deus, não é para realizar a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Deus, Ele não trabalha para nós. Nós é que trabalhamos, que devemos trabalhar para Deus.
a nossa vontade deve se alinhar à vontade de Deus. Veja que Tiago, no capítulo 4 e no versículo de número 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós sujeitamos a nossa vida a Deus, quando nós alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus, veja que o diabo não suporta, porque nós conseguimos então resistir ao diabo e ele então foge das nossas vidas. Então nós precisamos aliar a nossa vida à vontade do Senhor. Agora, o mágico Simão foi salvo? Bom, ele creu, foi batizado e se converteu, mas ele não se converteu totalmente. Há áreas da vida dele que precisava ainda se converter, que ainda precisava de arrependimento, e assim acontece também em nossos dias. Quantas pessoas se arrependem em algumas áreas, mas falta ainda alguma coisa para ser arrependida, falta algo para ser deixado. Assim aconteceu com Simão, o mago. O coração dele, ele veio para Jesus, se converteu em algumas áreas, mas o coração dele ainda continuava preso no pecado. O arrependimento, ele é essencial para a salvação, mas o arrependimento precisa ser de uma forma completa. Por isso, Pedro advertiu a Simão que ele se arrependesse. E ele se arrependeu, pediu perdão e se arrependeu. Ele creu no Evangelho, mas ele perdeu o foco da salvação. Por que que ele perdeu o foco da salvação? Ele perdeu porque ele começou a se concentrar no poder de Deus. Ele começou a se concentrar nos milagres, nos sinais que aconteciam. E ele não se submeteu a Deus, concentrou-se nos sinais. Mas e aquele que dava poder para que os sinais acontecessem? E aquele que dava poder aos apóstolos para que o milagre acontecesse? E que dá poder à igreja para que os milagres aconteçam? Muitas pessoas estão como Simão. Querem poder, querem sinal, querem milagre, querem maravilhas, mas não quer Jesus. Não quer entregar a sua vida ao Senhor e se arrepender de todos os seus pecados como deve se arrepender. O arrependimento é uma renúncia que a pessoa faz, deixa o mau caminho e volta-se para Deus. O arrependimento é necessário, essencial para a salvação da vida de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um jovem. Então, esse também é um erro de muitos crentes em nossos dias, crentes verdadeiros, hein? Em muitas áreas de sua vida precisa haver ainda arrependimento, precisa haver ainda conversão. Precisa uma entrega total ao Senhor para que receba a salvação da sua alma, para que receba o perdão dos seus pecados, porque muitas pessoas ainda estão concentradas-se, elas estão se concentrando mais nas bênçãos do que no abençoador, mais nos milagres daquele que faz os milagres. É como eu disse, esquece de Jesus, esquece de Deus e concentram-se apenas, as pessoas se concentram apenas, o foco dessas pessoas está somente nos sinais. E Cristo e Jesus
Foi o que aconteceu com Simão. Recebeu Jesus na sua vida, mas perdeu o foco da salvação. Não vamos perder o foco da nossa salvação. Que o poder do alto, que o poder de Deus esteja na nossa vida e nós possamos então realizar, fazer a obra de Deus com o poder de Deus na nossa vida, com a unção do Espírito Santo na nossa vida, possamos então realizar a obra do Senhor, olhando para Jesus, olhando para Deus que nos dá esse poder, reconhecendo esse poder e que nós dependemos de Cristo, que nós dependemos de Jesus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dele, nós precisamos de Jesus, nós precisamos do poder do alto para expulsar demônios, para expulsar os espíritos malignos, para vencer as hostes do mal. Nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, do poder do alto, para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação, para ensinar a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus, para realizar a obra de Deus. Precisamos do poder, assim como o poder do alto estava na vida de Filipe, que evangelizou Samaria. Assim como o poder do alto estava na vida de Estevão, que pregou a palavra, assim como estava na vida de Paulo, que evangelizou e fundou igrejas e falou com poder a palavra do Senhor. E assim como esse poder estava na vida de tantos homens, nós precisamos, a igreja do Senhor nesses dias, nos dias em que nós estamos vivendo, precisamos buscar esse poder para realizarmos com poder a obra do Senhor. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe maravilhosamente a sua família. E até a próxima videoaula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.